Milionário visita a de sua ex-esposa para ver sua filha. Lá ele vê sua menina de 7 anos limpando o chão e chorando. Enquanto isso, a mãe e o atual marido assistiam TV. O que o milionário fez em seguida chocou a cidade toda. Antes de ouvir essa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, quando o Porsche Panamera de Ricardo Mendonça cruzou os portões da luxuosa mansão em um dos bairros mais nobres de São Paulo. O homem de 45 anos, cabelos grisalhos e olhos verdes penetrantes, desligou o motor e ficou alguns segundos imóvel, encarando a fachada imponente da casa que um dia chamara de lar. Há quase um ano, Ricardo não pisava naquele lugar. As lembranças do divórcio turbulento com Camila, sua ex-esposa, ainda pesavam em seu peito. Mas hoje ele estava ali por um motivo mais importante que qualquer mágoa ou ressentimento. Sofia, sua filha de 7 anos, a luz de sua vida. Com um suspiro profundo, Ricardo saiu do carro e caminhou até a porta principal. O jardim impecável e as flores exuberantes contrastavam com o turbilhão de emoções que ele sentia por dentro. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando Antônio, o mordomo que trabalhava para a família há anos. "Senhor Mendonça, que surpresa agradável!" exclamou Antônio, com um sorriso genuíno. "Faz tanto tempo." Ricardo assentiu, retribuindo o sorriso com certa melancolia. "Boa noite, Antônio. Vim ver Sofia, ela está?" O semblante do mordomo se alterou por um instante, quase imperceptivelmente, antes de responder. "Sim, senhor. A menina Sofia está em casa. Por favor, entre." Enquanto seguia Antônio pelo hall de entrada, Ricardo não pôde deixar de notar pequenas mudanças na decoração. Fotos suas haviam sido substituídas por obras de arte abstrata, e o perfume floral que Camila tanto amava dera lugar a um aroma mais masculino e amadeirado. "A senhora Camila está na sala de estar com o senhor Gustavo", informou Antônio, hesitante. "Quanto a Sofia..." Antes que o mordomo pudesse terminar, Ricardo ouviu um som que fez seu coração apertar, o choro abafado de uma criança. Sem esperar por Antônio, ele seguiu o som, seus passos ecoando pelos corredores de mármore. Ao virar a esquina para a cozinha, Ricardo deparou-se com uma cena que o deixou paralisado. Sofia, sua pequena princesa, estava ajoelhada no chão frio, esfregando-o com uma escova. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto delicado enquanto ela continuava sua tarefa, aparentemente sem perceber a presença do pai. Por um momento, Ricardo não conseguiu se mover, chocado com o que via. Sua filha, que deveria estar brincando, rindo sendo uma criança, estava ali realizando uma tarefa doméstica, claramente inadequada para sua idade, em evidente sofrimento. "Sofia?" chamou ele, sua voz trêmula de emoção. A menina levantou os olhos, piscando em descrença. "Papai!" sussurrou ela, largando a escova. Em 2 passos largos, Ricardo alcançou a filha e a tomou nos braços, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. "Meu amor, o que está acontecendo aqui?" perguntou, acariciando os cabelos escuros da menina. Sofia enterrou o rosto no peito do pai, soluçando. Eu derrubei suco no chão, papai. A mamãe disse que eu tinha que limpar tudo antes do jantar, senão..." Ricardo sentiu uma onda de fúria crescer dentro dele. Gentilmente, colocou Sofia sentada em uma cadeira próxima e se ajoelhou sua frente, enxugando suas lágrimas com o polegar. "Escute, meu amor, você não fez nada de errado. Acidentes acontecem, e não é seu trabalho limpar assim. Onde está sua mãe?" Como se respondesse à sua pergunta, o som de risadas veio da sala de estar. Ricardo cerrou os punhos, lutando para manter a calma diante da filha. "Fique aqui um momento, querida. Papai vai conversar com a mamãe, ok?" Sofia assentiu, ainda soluçando baixinho. Ricardo deu-lhe um beijo na testa antes de se levantar, determinação estampada em seu rosto. Ao entrar na sala de estar, a cena que encontrou só aumentou sua indignação. Camila, uma mulher de 38 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados e unhas perfeitamente manicuradas, estava reclinada no sofá,
rindo de algo que Gustavo, seu atual marido, dizia. Uma taça de vinho tinto balançava perigosamente em sua mão. Manaceu Camila. A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina afiada. O sorriso no rosto de Camila congelou, seus olhos azuis se arregalando em surpresa e talvez um toque de medo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Gustavo, um homem alguns anos mais jovem que Ricardo, com físico de academia e um bronzeado artificial, se levantou, colocando-se instintivamente entre o casal. Eu vim ver minha filha, respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma raiva controlada. E encontrei algo que me deixou profundamente perturbado. Camila colocou a taça na mesa de centro, levantando-se com uma elegância ensaiada. Do que você está falando? Sofia está bem. Ela só está limpando o chão da cozinha de joelhos e chorando? Interrompeu Ricardo, dando um passo à frente. É isso que você chama de estar bem, Camila. O rosto da ex-esposa empalideceu, mas ela rapidamente se recompôs. Não seja dramático, Ricardo. Sofia apenas derrubou o suco e estava ajudando a limpar. É importante que ela aprenda responsabilidade. Responsabilidade? Ricardo quase gritou, sua compostura começando a se desfazer. Ela tem 7 anos, Camila. 7. E vocês dois estão aqui bebendo e rindo enquanto nossa filha chora sozinha na cozinha. Gustavo deu um passo à frente, peito estufado. Olha aqui, cara, você não tem o direito de chegar na nossa casa e... Ricardo o interrompeu com um olhar gelado. Eu tenho todo o direito quando se trata do bem-estar da minha filha. E você? Fique fora disso. Voltando-se para Camila, Ricardo continuou. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Como você pode permitir isso? Como pode tratar nossa filha assim? Camila cruzou os braços, uma mistura de defensiva e culpa em seu rosto. Você está exagerando, Ricardo. Sofia está... Bem, ela só precisa aprender que ações têm consequências. Consequências? Ela é uma criança. O papel dela é brincar, estudar, ser feliz, não ser uma empregada na própria casa. Nesse momento, Sofia apareceu na porta da sala, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Papai, chamou ela, sua voz pequena e assustada. O coração de Ricardo se partiu ao ver o estado da filha. Em poucos passos, ele a alcançou e a pegou no colo, abraçando-a com força. Está tudo bem, meu amor. Papai está aqui agora, sussurrou. Ele acariciando os cabelos da menina. Camila fez menção de se aproximar, mas Ricardo deu um passo para trás. Não se aproxime, disse ele, a voz carregada de determinação. Isso acaba aqui. Com Sofia nos braços, Ricardo caminhou em direção à saída. Camila o seguiu, seu rosto uma mistura de pânico e incredulidade. Ricardo, o que você pensa que está fazendo? Você não pode simplesmente levá-la. Ignorando os protestos da ex-esposa, Ricardo continuou andando. No hall de entrada, encontrou Antônio, que observava a cena com uma expressão de preocupação. Antônio, por favor, pegue algumas roupas. Há itens essenciais de Sofia, pediu Ricardo, sua voz mais suave ao se dirigir ao mordomo. O homem mais velho assentiu, lançando um olhar de compreensão antes de subir as escadas rapidamente. Ricardo, seja razoável. Camila tentou novamente, sua voz tremendo. Vamos conversar sobre isso. Não faça nada precipitado. Virando-se para encará-la, Ricardo falou com uma calma que não refletia o turbilhão em seu interior. Conversar? Agora você quer conversar? Onde estava essa vontade de diálogo quando nossa filha precisava de você? Não, Camila. Acabou. Sofia vem comigo e meu advogado entrará em contato. Nesse momento, Antônio retornou com uma pequena mala. Ricardo a pegou com a mão livre, agradecendo ao mordomo com um aceno. Você não pode fazer isso, Camila gritou, o pânico evidente em sua voz. Eu sou a mãe dela, tenho a guarda. Eu sou o pai, respondeu Ricardo, sua voz firme. E farei o que for necessário para proteger minha filha. Com essas palavras, ele saiu da casa carregando Sofia e a pequena mala. O som dos gritos desesperados de Camila ecoava atrás dele, mas Ricardo não olhou para trás. Sua mente já estava focada no próximo passo: garantir a segurança e o bem-estar de sua filha, custe o que custasse.
Enquanto colocava Sofia no banco de trás do carro, afivelando o cinto de segurança com cuidado, Ricardo sabia que uma batalha difícil o aguardava. Mas olhando para o rosto de sua filha, marcado pelas lágrimas, mas agora mais calmo, ele tinha certeza de que faria qualquer coisa para protegê-la. "Para onde vamos, papai?" perguntou Sofia, sua voz pequena e hesitante. Ricardo sorriu para ela, tentando transmitir segurança. "Para casa, meu amor, estamos indo para casa." Enquanto o Porsche deixava a propriedade, Ricardo pegou seu celular. Havia uma ligação importante que ele precisava fazer. O nome de seu advogado brilhou na tela enquanto ele discava, determinado a iniciar o processo que mudaria suas vidas para sempre. O Porsche de Ricardo cortava a noite paulistana, as luzes da cidade refletindo no para-brisa como estrelas cadentes. No banco de trás, Sofia dormia, exausta, após o turbilhão emocional que vivera. Ricardo lançava olhares frequentes pelo retrovisor, seu coração apertado ao ver o rostinho ainda marcado pelas lágrimas. Enquanto dirigia, sua mente fervilhava. O telefonema para Dr. Marcelo, seu advogado de longa data, havia sido breve, mas intenso. "Ricardo, o que você fez foi impulsivo e pode complicar as coisas legalmente", advertira o advogado. "Mas, dado o que você me contou, temos base para pedir uma guarda emergencial. Venha ao meu escritório primeira coisa pela manhã." Agora, com a adrenalina baixando, Ricardo começava a sentir o peso de suas ações. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas a imagem de Sofia ajoelhada naquele chão frio era como uma ferida aberta em seu peito. Não, ele não podia se arrepender. Sua filha precisava dele. Chegando a seu apartamento na cobertura de um edifício luxuoso no Itaim Bibi, Ricardo estacionou e gentilmente acordou Sofia. "Chegamos, princesa", sussurrou ele abrindo a porta do carro. Sofia esfregou os olhos sonolentos, olhando ao redor confusa. "Papai, onde estamos?" "Na casa do papai, meu amor. Você vai ficar aqui comigo por um tempo, tudo bem?" A menina assentiu, ainda meio adormecida, e deixou-se ser carregada para dentro do prédio. O porteiro noturno, Sr. Joaquim, arregalou os olhos ao ver Ricardo com a criança nos braços, mas um olhar do empresário bastou para evitar perguntas inconvenientes. Dentro do apartamento, Ricardo levou Sofia diretamente para o quarto de hóspedes. Era um cômodo espaçoso, mas claramente não preparado para uma criança. As paredes brancas e a decoração minimalista pareciam frias e impessoais para uma menina de 7 anos. "Amanhã vamos deixar esse quarto mais bonito para você, ok?", prometeu Ricardo, colocando Sofia na cama king size que parecia engoli-la. "Tá bom, papai", murmurou ela, já se aconchegando nos lençóis macios. Ricardo beijou a testa da filha e ficou ali, velando seu sono por alguns minutos. Quando teve certeza de que ela dormia profundamente, saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. No corredor, ele finalmente deixou escapar um longo suspiro, encostando-se na parede. O peso do dia caiu sobre seus ombros como uma avalanche. Ele havia realmente feito aquilo? Tirado sua filha da casa da mãe, sem aviso prévio ou autorização legal? Caminhando até a sala de estar, Ricardo serviu-se de uma dose generosa de uísque. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas ele mal sentiu. Sua mente estava a 1000 por hora, revivendo cada momento daquela noite surreal. O som de seu celular o tirou do transe. Era uma mensagem de Camila. "Como você pôde fazer isso?" "Ricardo! Trazer Sofia de volta agora ou vou chamar a polícia!" Ele sentiu uma onda de raiva subir por seu peito, mas se conteve. Responder agora, no calor do momento, só pioraria as coisas. Em vez disso, bloqueou o número de Camila. Amanhã, com a cabeça fria e o apoio legal de Dr. Marcelo, ele lidaria com essa situação. Ricardo passou as próximas horas em um estado de vigília inquieta. A cada meia hora, ele ia até o quarto de Sofia para se certificar de que ela estava bem. Parte dele temia que Camila cumprisse a ameaça e a polícia aparecesse a qualquer momento. Às 5 da manhã, incapaz de dormir, ele decidiu fazer algo produtivo. Ligou para sua assistente pessoal, Renata. "Renata, desculpe ligar tão cedo", começou ele assim que ela atendeu com uma voz sonolenta.
Sr. Mendonça, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela instantaneamente alerta. Sim, e preciso da sua ajuda. Minha filha Sofia está comigo agora e vai ficar por um tempo indeterminado. Preciso que você cancele todos os meus compromissos para hoje e amanhã. E depois reorganize minha agenda para as próximas semanas. Vou precisar de mais flexibilidade. Houve uma pausa do outro lado da linha e Ricardo podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça eficiente de Renata. Entendido, senhor. Algo mais? Sim, preciso que você contrate uma decoradora infantil. Quero transformar o quarto de hóspedes em um quarto de princesa até o final do dia. Dinheiro não é problema. Só precisa estar pronto quando Sofia acordar esta noite. Considere feito, Sr. Mendonça. Vou cuidar de tudo. Após desligar, Ricardo sentiu um pouco do peso sair de seus ombros. Renata era incrivelmente competente, e ele sabia que podia contar com ela para tornar a transição de Sofia o mais suave possível. As horas seguintes passaram em um borrão de telefonemas e preparativos. Às 8h em ponto, Ricardo estava no escritório de Dr. Marcelo, explicando a situação em detalhes. O advogado ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas Ricardo podia ver a preocupação em seus olhos. Ricardo, começou Dr. Marcelo após um longo silêncio. O que você fez foi arriscado. Legalmente, Camila tem a guarda principal de Sofia. Ela poderia acusá-lo de sequestro. Ricardo sentiu o sangue gelar. Sequestro? Mas eu sou o pai dela. Eu sei, apaziguou o advogado. E dadas as circunstâncias, acho que podemos argumentar que você agiu no melhor interesse da criança. Mas precisamos agir rápido. Vou entrar com um pedido de guarda emergencial hoje mesmo, alegando negligência e possíveis maus-tratos. E quanto à pensão? Perguntou Ricardo, lembrando-se subitamente dos generosos depósitos mensais que fazia para Camila. Dr. Marcelo franziu o senho. Podemos pedir a suspensão temporária, dado que Sofia está sob seus cuidados agora. Mas seja cauteloso, Ricardo. Cortar o dinheiro pode fazer Camila reagir de forma ainda mais agressiva. Ricardo assentiu, absorvendo as informações. Faça o que for necessário, Marcelo. Só quero proteger minha filha. Saindo do escritório do advogado, Ricardo sentiu uma mistura de determinação e apreensão. A batalha legal estava apenas começando, e ele sabia que seria difícil. Mas ao pensar em Sofia, em seu sorriso inocente e na confiança com que ela se aconchegara em seus braços na noite anterior, ele soube que faria qualquer coisa para mantê-la segura e feliz. Voltando para casa, Ricardo encontrou uma equipe de decoradores já em plena atividade. Móveis infantis, tecidos coloridos e brinquedos enchiam o corredor. No meio da confusão organizada, Renata coordenava tudo com a eficiência de um general. Sr. Mendonça, ela o cumprimentou com um sorriso profissional. O quarto estará pronto. Até o final da tarde, como solicitado. Também tomei a liberdade de encomendar algumas roupas e itens essenciais para a senhorita Sofia. Obrigado, Renata. Não sei o que faria sem você, disse Ricardo, genuinamente grato. Com tudo sob controle em casa, Ricardo decidiu fazer uma parada crucial antes de buscar Sofia na escola. Renata já havia providenciado a transferência emergencial. Ele dirigiu até o shopping mais próximo e entrou em uma loja de brinquedos. Parado no meio do corredor de bonecas, Ricardo se sentiu completamente perdido. Que tipo de brinquedos uma menina de 7 anos gostaria? Ele percebeu, com uma pontada de culpa, o quanto havia perdido da vida de Sofia no último ano. Uma vendedora se aproximou, notando sua expressão confusa. Posso ajudar, senhor? Ricardo explicou a situação de forma resumida, e a jovem sorriu compreensiva. Não se preocupe, vamos encontrar algo perfeito para sua filha. 1 hora depois, Ricardo saiu da loja com mais sacolas do que conseguia carregar. Bonecas, jogos educativos, kits de arte, livros infantis, ele queria compensar todo o tempo perdido. Chegando à escola de Sofia, Ricardo sentiu o coração acelerar. Como ela reagiria? Será que entendia o que estava acontecendo? Quando o sinal tocou e as crianças começaram a sair, Ricardo avistou Sofia.
Ela parecia pequena e vulnerável em meio à multidão de alunos. Mas então, seus olhos encontraram os dele, e um sorriso iluminou seu rostinho. "Papai!" gritou ela, correndo em sua direção. Ricardo se ajoelhou, abrindo os braços para recebê-la. O impacto do abraço de Sofia quase o derrubou, e ele sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Oi, princesa", sussurrou ele, apertando-a contra o peito. "Tudo bem com você?" Sofia assentiu, ainda agarrada a ele. "Você vai me levar para casa agora?" Ricardo hesitou por um momento. Como explicar a situação complexa para uma criança? "Sofia, lembra que eu disse que você ficaria comigo por um tempo?" começou ele gentilmente. "Então, por enquanto, nossa casa será meu apartamento. O que você acha?" Os olhos de Sofia se arregalaram. "Igual a uma festa do pijama?" Ricardo não pôde conter um sorriso. "Algo assim, sim, mas por mais tempo. E adivinha? Eu tenho uma surpresa para você lá em casa." O rosto de Sofia se iluminou com expectativa, e Ricardo sentiu seu coração se aquecer. Talvez, apenas talvez, eles conseguiriam atravessar essa tempestade juntos. Enquanto dirigia de volta para casa, com Sofia tagarelando animadamente sobre seu dia na escola, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, que batalhas legais ou emocionais ele tivesse que enfrentar, ele faria de tudo para ser o pai que Sofia merecia. E quem sabe, no processo, eles poderiam reconstruir a família que um dia tiveram, mas de uma forma mais forte, mais verdadeira. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Ricardo e Sofia. O apartamento, antes um refúgio, solitário para um homem de negócios workaholic, agora pulsava com a energia vibrante de uma criança de 7 anos. O quarto que Renata havia preparado foi um sucesso instantâneo. Quando Sofia viu pela primeira vez as paredes em tons suaves de lilás e rosa, a cama em formato de castelo e as prateleiras repletas de livros e brinquedos, seus olhos brilharam de uma maneira que Ricardo não via há muito tempo. "É tudo para mim, papai?" perguntou ela, mal conseguindo conter a excitação. Ricardo sorriu, sentindo uma onda de emoção ao ver a felicidade estampada no rosto da filha. "Tudo seu, princesa. Bem-vinda ao seu novo reino." Sofia correu pelo quarto tocando cada objeto com reverência, como se temesse que tudo desaparecesse se piscasse. Quando chegou à penteadeira, onde uma coleção de tiaras de princesa estava disposta, ela parou, sua expressão subitamente séria. "Papai", começou ela, hesitante. "Eu posso ficar com isso tudo mesmo se eu fizer alguma coisa errada? Você não vai me fazer limpar o chão se eu derrubar algo, vai?" O coração de Ricardo se partiu ao ouvir essas palavras. Ele se ajoelhou ao lado da filha, segurando suas pequenas mãos nas suas. "Sofia, meu amor, escute bem", disse ele, olhando diretamente nos olhos da menina. "Você nunca, jamais terá que fazer algo assim aqui. Acidentes acontecem e está tudo bem. Seu trabalho é ser criança, brincar, estudar e ser feliz, entendeu?" Sofia assentiu, seus olhos marejados. Então, num impulso, jogou os braços ao redor do pescoço do pai, abraçando-o forte. "Eu te amo, papai", sussurrou ela. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto abraçava a filha de volta. "Eu também te amo, minha princesa, mais do que tudo nesse mundo." Os dias se transformaram em semanas e uma nova rotina começou a se estabelecer. Ricardo reorganizou completamente sua agenda de trabalho, delegando mais responsabilidades para sua equipe e trabalhando remotamente sempre que possível. As manhãs eram dedicadas a levar Sofia à escola e as tardes, quando não estava em reuniões cruciais, eram reservadas para ajudá-la com o dever de casa e brincar. No entanto, nem tudo eram flores. A batalha legal com Camila estava apenas começando e era desgastante. Dr. Marcelo havia conseguido uma ordem temporária de guarda para Ricardo, baseada nas alegações de negligência, mas Camila não estava disposta a desistir sem lutar. Uma tarde, enquanto Sofia estava na aula de balé, Ricardo recebeu uma ligação de Dr. Marcelo. "Ricardo, temos um problema.
A voz do advogado soava tensa. Camila está contra-atacando. Ela alega que você é workaholic, emocionalmente distante e incapaz de fornecer um ambiente estável para Sofia. Ricardo sentiu o estômago afundar. Mas isso é ridículo. Eu mudei completamente minha vida por Sofia. Eu sei, apaziguou o Dr. Marcelo. Mas o histórico conta contra você. O juiz vai querer ver provas concretas de que você realmente mudou e pode oferecer um lar estável para Sofia. Após desligar, Ricardo ficou parado, olhando pela janela de seu escritório em casa. A vista panorâmica de São Paulo, que antes o enchia de orgulho por tudo que havia conquistado, agora parecia fria e distante. O que realmente importava estava ali, naquele apartamento que aos poucos se transformava em um verdadeiro lar. Determinado, Ricardo pegou seu telefone e fez uma ligação que mudaria tudo. Renata, cancele todos os meus compromissos para as próximas 2 semanas. Vou tirar férias para ficar com Sofia. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio surpreso antes de Renata responder. Claro, Sr. Mendonça. Devo remarcar as reuniões ou delegá-las? Delegue o que puder. O resto, remarque para daqui a 3 semanas. E Renata, obrigado. Por tudo. As 2 semanas que se seguiram foram transformadoras. Ricardo e Sofia embarcaram em uma jornada de reconexão e descobertas. Eles visitaram o zoológico, foram ao parque de diversões, tiveram piqueniques no Ibirapuera e até fizeram uma pequena viagem para o litoral. Em uma tarde ensolarada na praia, enquanto construíam um elaborado castelo de areia, Sofia olhou para o pai com uma expressão curiosa. Papai, por que a mamãe não liga para mim? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele havia bloqueado as ligações de Camila em seu próprio celular, mas não imaginava que ela não estava tentando contatar a filha diretamente. Eu não sei, meu amor, respondeu ele honestamente, mas tenho certeza de que ela pensa em você todos os dias. Sofia ficou em silêncio por um momento, moldando cuidadosamente uma torre de areia. Eu sinto falta dela às vezes, admitiu em voz baixa. Mas eu gosto mais de ficar com você, papai. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sofia, sua mãe te ama muito, e está tudo bem sentir falta dela. Quando voltarmos para São Paulo, que tal ligarmos para ela? A menina assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Tá bom. Podemos convidar ela para tomar sorvete com a gente algum dia? A ideia de um encontro civilizado com Camila parecia quase impossível naquele momento. Mas Ricardo não. Queria decepcionar a filha. Claro que sim, princesa. Vamos ver o que podemos fazer. De volta a São Paulo, a rotina se estabeleceu de uma forma que Ricardo nunca imaginara possível. Ele descobriu uma alegria imensa em coisas simples. Ajudar Sofia com o dever de casa, ler histórias para ela antes de dormir, preparar o café da manhã juntos nos fins de semana. Um mês após ter trazido Sofia para morar com ele, Ricardo recebeu outra ligação de Dr. Marcelo. Tenho boas notícias, anunciou o advogado. O juiz ficou impressionado com as mudanças que você fez em sua vida. As avaliações psicológicas de Sofia também foram muito positivas. Ele está inclinado a manter a guarda com você, com visitas supervisionadas para Camila. Ricardo sentiu um misto de alívio e culpa. E como Camila reagiu a isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não muito bem, para ser honesto. Ela pediu para falar com você, Ricardo. Disse que quer tentar chegar a um acordo fora dos tribunais. A ideia de enfrentar Camila cara a cara fez o estômago de Ricardo se contorcer. Mas ele sabia que, por Sofia, precisava tentar. Tudo bem, concordou ele. Marque um encontro em terreno neutro, talvez no seu escritório? 2 dias depois, Ricardo se viu sentado diante de Camila pela primeira vez desde a noite fatídica em que levara Sofia. O contraste era gritante. A mulher elegante e confiante que ele conhecera estava agora com olheiras profundas, o cabelo sem o brilho habitual, a postura derrotada. Como ela está? Foi a primeira coisa que Camila perguntou, sua voz trêmula. Ela está bem, Camila. Feliz, saudável. Sente sua falta. Camila assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu estraguei tudo, não foi?
Fui uma péssima mãe. Ricardo sentiu uma pontada de compaixão. Apesar de tudo, ele sabia que Camila amava Sofia. Você cometeu erros, sim, mas todos nós cometemos. O importante é o que fazemos a partir de agora. Eles conversaram por horas, desenterrando mágoas antigas, admitindo erros, e lentamente, começando a construir uma ponte de entendimento. Ao final, chegaram a um acordo. A guarda principal ficaria com Ricardo, mas Camila teria visitas regulares, inicialmente supervisionadas. Eu vou mudar. Ricardo, prometeu Camila antes de sair. Por Sofia, vou ser a mãe que ela merece. Ricardo assentiu, esperando sinceramente que ela cumprisse essa promessa. Naquela noite, enquanto tucava Sofia na cama, a menina o surpreendeu com uma pergunta. Papai, a gente vai ser uma família, de novo algum dia? Ricardo acariciou os cabelos da filha pensativo. Nós já somos uma família, meu amor. Você, eu e sim, sua mãe também, mesmo que de um jeito diferente agora. E sabe de uma coisa? Famílias vêm em todos os formatos e tamanhos. O importante é que haja amor. Sofia sorriu, seus olhos já pesados de sono. Eu gosto da nossa família, papai. Enquanto observava sua filha adormecer, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido em tão pouco tempo. O futuro ainda era incerto, com muitos desafios pela frente, mas ali, naquele momento, com o som suave da respiração de Sofia enchendo o quarto, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar. A vida que ele construíra, focada em sucesso profissional e bens materiais, parecia agora tão vazia, comparada à riqueza de ser verdadeiramente presente na vida de sua filha. Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Sofia. Não importa o que o futuro reservasse, ele sempre colocaria o amor e o bem-estar dela em primeiro lugar. Com um último beijo na testa da filha, Ricardo saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. O apartamento, antes tão impessoal, agora estava cheio de vida, com desenhos de Sofia na geladeira, brinquedos espalhados pela sala e o aroma reconfortante de um lar verdadeiro. Enquanto se preparava para dormir, Ricardo sorriu para si mesmo. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava genuinamente ansioso pelo que o amanhã traria. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a vida de Ricardo e Sofia. A rotina que haviam estabelecido começava a se solidificar, mas não sem seus desafios. Ricardo estava determinado a equilibrar sua carreira com seu papel de pai presente, uma tarefa que se provava mais difícil do que ele imaginara inicialmente. Uma manhã de quarta-feira, Ricardo acordou com o som do despertador e o cheiro de algo queimando. Saltou da cama em pânico, correndo para a cozinha, onde encontrou Sofia em pé sobre um banquinho tentando fazer panquecas. Sofia, o que você está fazendo? Exclamou ele, rapidamente desligando o fogão. A menina olhou para ele com olhos arregalados, uma mistura de culpa e decepção em seu rosto. Eu só queria fazer o café da manhã para você, papai, como surpresa. Ricardo sentiu seu coração derreter. Respirou fundo, acalmando-se e se ajoelhou ao lado da filha. Obrigado, meu amor. É um gesto muito doce, mas lembra o que conversamos. Sobre não usar o fogão sozinha, é perigoso. Sofia assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Desculpa, papai. Eu só queria ajudar porque você sempre parece tão cansado de manhã. A culpa atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele havia estado tão focado em provar que podia ser um bom pai e manter sua carreira que não percebeu como isso estava afetando Sofia. Vem cá, disse ele, puxando-a para um abraço. Que tal fazermos o café da manhã juntos? Eu te ensino a fazer panquecas seguras, ok? O rosto de Sofia se iluminou com um sorriso, e juntos eles passaram a próxima meia hora fazendo uma bagunça deliciosa na cozinha. Ricardo ligou para o escritório avisando que chegaria um pouco mais tarde, priorizando esse momento com sua filha. Enquanto comiam as panquecas, algumas um pouco tortas, mas todas deliciosas, Ricardo percebeu que precisava fazer algumas mudanças. Não podia continuar tentando ser super-homem, equilibrando tudo sozinho.
Naquela tarde, ele marcou uma reunião com sua equipe executiva. Senhores, senhoras, começou ele, olhando para os rostos expectantes ao redor da mesa de reuniões. Nos últimos meses, tentei manter o ritmo de trabalho que sempre tivemos, ao mesmo tempo em que assumi a guarda integral da minha filha. Percebi que isso não é sustentável nem para mim nem para a empresa. Houve um murmúrio de preocupação na sala. Ricardo ergueu a mão pedindo silêncio. Não estou abandonando a empresa, longe disso, mas preciso redistribuir algumas responsabilidades. Cada um de vocês foi escolhido por sua competência e lealdade. Chegou a hora de confiar mais em vocês. Nas horas seguintes, Ricardo trabalhou com sua equipe para reestruturar a liderança da empresa. Ele continuaria como CEO, mas delegaria mais tarefas do dia a dia, focando-se nas decisões estratégicas e mantendo um horário mais flexível. À medida que as semanas passavam, Ricardo começou a ver os frutos dessa decisão. Não apenas a empresa continuava prosperando sob a liderança compartilhada, mas ele estava mais presente e menos estressado em casa. No entanto, nem tudo eram flores. As visitas supervisionadas de Camila começaram, trazendo uma nova dinâmica para a relação familiar. A primeira visita foi tensa, com Sofia alternando entre alegria por ver a mãe e ansiedade por deixar o pai. Você vai ficar aqui comigo, né, papai? Perguntou Sofia, agarrando-se à mão de Ricardo enquanto esperavam Camila chegar ao parque, onde a visita aconteceria. Claro que sim, princesa. Estou aqui o tempo todo, assegurou ele, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Quando Camila chegou, houve um momento de silêncio desconfortável. Ela parecia diferente, mais simples, sem a maquiagem elaborada e as roupas de grife que costumava usar. Seus olhos, no entanto, brilhavam ao ver Sofia. Oi, meu amor, disse ela, abrindo os braços. Sofia hesitou por um momento, olhando para Ricardo como se pedisse permissão. Ele assentiu encorajadoramente e a menina correu para abraçar a mãe. As 2 horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Sofia alternava entre momentos de alegria, brincando com Camila, e momentos de insegurança, sempre voltando para perto de Ricardo. Camila, por sua vez, fazia um esforço visível para se conectar com a filha, mas era claro que havia uma distância a ser vencida. No final da visita, enquanto Sofia brincava no balanço, Camila se aproximou de Ricardo. Obrigada, disse ela, sua voz baixa, por cuidar tão bem dela e por me dar essa chance. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura complexa de emoções. Ela precisa de nós dois, Camila. Espero que possamos fazer isso funcionar. As visitas continuaram nas semanas seguintes, cada uma um pouco menos tensa que a anterior. Sofia começou a se sentir mais confortável com a presença da mãe, embora ainda preferisse claramente ficar com Ricardo. Um dia, após uma visita particularmente bem-sucedida, Sofia surpreendeu Ricardo com uma pergunta. Papai, a mamãe mudou, né? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, meu amor, acho que ela está tentando muito ser uma mãe melhor para você. Sofia ficou em silêncio por um momento, brincando com a barra de sua camiseta. Eu gosto dela assim, mas ainda gosto mais de ficar com você. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Sofia, não é uma competição, ok? Sua mãe e eu amamos você de formas diferentes, mas igualmente importantes. A menina assentiu, parecendo processar a informação. Tá bom, posso pedir uma coisa? Claro, princesa. Da próxima vez podemos fazer um piquenique todos juntos? Você, eu e a mamãe? A ideia de passar tempo com Camila fora do contexto das visitas supervisionadas fez Ricardo hesitar. Mas ao ver a esperança nos olhos de Sofia, ele sabia que não podia negar. Vamos conversar com sua mãe sobre isso, ok? Se ela concordar, podemos tentar. O sorriso de Sofia iluminou todo o seu rosto, e Ricardo soube que havia tomado a decisão certa. Nas semanas seguintes, Ricardo se viu navegando por águas desconhecidas. Equilibrar seu papel como pai solteiro, CEO de uma empresa em crescimento, e ex-marido tentando coparentalidade, era um desafio diário.
Houve momentos de dúvida, noites em que ele se perguntava se estava fazendo o suficiente, se estava tomando as decisões certas. Mas então, havia momentos como aquele em que Sofia corria para ele após um dia na escola, os olhos brilhando de empolgação para contar sobre um novo amigo ou uma lição aprendida. Ou as noites em que eles se aconchegavam no sofá, lendo histórias juntos, e ele sentia o peso confortável dela, adormecendo em seus braços. Uma noite, enquanto Ricardo arrumava a cozinha após o jantar, ele ouviu Sofia cantarolando no quarto. Aproximou-se silenciosamente da porta e a viu brincando com suas bonecas, encenando uma cena familiar. "E agora o papai e a mamãe vão se abraçar", dizia ela, juntando duas bonecas. Porque mesmo que eles não morem juntos, eles ainda são uma família. Ricardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Percebeu então que, apesar de todos os desafios e incertezas, estavam no caminho certo. Sofia estava feliz, segura e amada. E no fim, era isso que realmente importava. Naquela noite, deitado em sua cama, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido nos últimos meses. Sabia que ainda havia muito caminho pela frente, muitos desafios a enfrentar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente em paz. Com um sorriso nos lábios, Ricardo adormeceu, ansioso pelo que o novo dia traria. Porque agora, cada dia era uma nova aventura. Uma nova chance de ser o pai que Sofia merecia e o homem que ele sempre quis ser. O outono chegou a São Paulo, pintando as árvores do Ibirapuera de tons dourados e avermelhados. Era um sábado ensolarado e o parque estava cheio de famílias aproveitando o clima ameno. Entre elas, Ricardo e Sofia caminhavam de mãos dadas, carregando uma cesta de piquenique. "Você acha que a mamãe já chegou?" Perguntou Sofia, seus olhos percorrendo ansiosamente o parque. Ricardo sorriu, tentando esconder sua própria apreensão. Provavelmente. Sua mãe sempre foi pontual. Este seria o primeiro piquenique dos três juntos. Uma ideia que Sofia vinha insistindo há semanas. Ricardo havia relutado inicialmente, mas ao ver o entusiasmo da filha, percebeu que era uma oportunidade de mostrar a ela que, apesar das mudanças, eles ainda podiam ser uma família, mesmo que de uma forma diferente. Avistaram Camila sentada, em um banco próximo ao lago. Ela acenou timidamente e Sofia correu em sua direção. "Mamãe!" gritou a menina, jogando-se nos braços de Camila. Ricardo observou a cena com um misto de emoções. Ver Sofia feliz o alegrava, mas ainda havia uma pontada de dor ao ver Camila, lembrando-o de tudo que haviam passado. "Oi, Ricardo!" cumprimentou Camila, levantando-se com Sofia ainda em seus braços. "Olá, Camila!" respondeu ele, forçando um sorriso. "Bom te ver." Os três caminharam até um local tranquilo sob uma grande árvore, onde estenderam a toalha do piquenique. Sofia imediatamente começou a tirar os alimentos da cesta, tagarelando sobre como ela havia ajudado Ricardo a preparar os sanduíches. "Papai me deixou cortar os tomates, com uma faca de plástico, claro", disse ela orgulhosa. Camila riu, lançando um olhar surpreso para Ricardo. "Parece que você está se saindo bem na cozinha, hein?" Ricardo deu de ombros, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. "Bem, tive que aprender. Não podíamos viver só de delivery." A conversa fluiu surpreendentemente bem. Falaram sobre o progresso de Sofia na escola, suas novas amigas, as aulas de balé que ela havia começado recentemente. Ricardo notou como Camila parecia genuinamente interessada, fazendo perguntas e ouvindo atentamente as respostas animadas de Sofia. Em um momento, enquanto Sofia corria para alimentar os patos no lago próximo, Camila se virou para Ricardo com uma expressão séria. "Ricardo, eu queria te agradecer", começou ela, sua voz baixa. "Sei que não fui a melhor mãe, e você tinha todo o direito de me afastar completamente. Mas você não fez isso. Você está me dando uma chance de fazer parte da vida dela novamente." Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando. Sofia à distância. "Não estou fazendo isso por você, Camila. Estou fazendo por ela. Sofia merece ter ambos os pais em sua vida, desde que seja saudável para ela." Camila assentiu, seus olhos marejados. "Eu entendo.
E prometo que não vou desperdiçar essa chance. Estou fazendo terapia, sabe? Tentando entender por que agi daquela forma, por que permiti que as coisas chegassem àquele ponto. A sinceridade na voz de Camila pegou Ricardo de surpresa. Ele a olhou nos olhos, vendo não mais a mulher fria e distante que havia deixado meses atrás, mas alguém genuinamente arrependido e determinado a mudar. Fico feliz em ouvir isso, Camila. De verdade. O resto da tarde passou tranquilamente. Sofia insistiu para que jogassem frisbee, e logo os três estavam rindo e correndo pelo gramado. Por um breve momento, era quase como se fossem novamente a família que um dia haviam sido. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, era hora de ir embora. Sofia, exausta mas feliz, adormeceu no colo de Ricardo enquanto caminhavam de volta ao estacionamento. Ela parece tão em paz, comentou Camila suavemente, acariciando os cabelos da filha. Ricardo assentiu. Ela está. Acho que ter nós dois aqui hoje significou muito para ela. Chegando aos carros, houve um momento de hesitação. Camila olhou para Ricardo, então para Sofia adormecida. Ricardo, eu sei que pedi muito já, mas seria possível termos mais momentos como esse? Não precisa ser sempre, mas de vez em quando. Ricardo considerou por um momento. Parte dele ainda queria proteger Sofia, manter distância de Camila. Mas outra parte, a parte que via o sorriso radiante de Sofia ao ter ambos os pais por perto, sabia qual era a decisão certa. Sim, podemos tentar. Aos poucos, ok? Vamos ver como Sofia se sente e como as coisas progridem. O sorriso de gratidão de Camila foi genuíno. Obrigada, Ricardo, de verdade. Enquanto dirigia para casa com Sofia ainda adormecida no banco de trás, Ricardo refletiu sobre o dia. Não havia sido perfeito, mas havia sido um começo de algo novo, algo que talvez pudesse ser bom para todos eles. Nos dias que se seguiram, Ricardo notou uma mudança sutil em Sofia. Ela parecia mais leve, mais feliz. As visitas com Camila, que antes causavam certa ansiedade, agora eram aguardadas com expectativa. Uma noite, enquanto tucava Sofia na cama, ela o surpreendeu com uma pergunta. Papai, você ainda ama a mamãe? Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que essa pergunta viria eventualmente, mas ainda assim o pegou desprevenido. Sofia, o amor é complicado, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sua mãe e eu nos amamos muito um dia, e de certa forma, sempre. Amaremos um ao outro, porque esse amor nos deu você. Mas às vezes o amor entre adultos muda. Isso não significa que amamos menos, apenas que amamos de uma maneira diferente. Sofia franziu a testa processando a informação. Então vocês não vão voltar a morar juntos? Ricardo sorriu tristemente. Provavelmente não, meu amor, mas isso não significa que não podemos ser uma família. Famílias vêm em todos. Os formatos e tamanhos, lembra? Sofia assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Eu gosto da nossa família do jeito que está agora, mas gosto também quando estamos todos juntos como no piquenique. Ricardo beijou a testa da filha. Eu também gosto, princesa, e prometo que teremos mais momentos assim. Enquanto fechava a porta do quarto de Sofia, Ricardo se viu pensando em Camila. A mulher que vira no parque era muito diferente daquela que ele deixara meses atrás. Havia uma humildade, uma vulnerabilidade que ele nunca vira antes. Nos dias que se seguiram, Ricardo se pegou refletindo sobre sua própria jornada. Ele também havia mudado muito desde aquela noite fatídica em que levara Sofia. Tornara-se não apenas um pai mais presente, mas um homem mais compassivo, mais aberto a segundas chances. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, Ricardo recebeu uma mensagem de Camila. Sofia me contou sobre a apresentação de balé na próxima semana. Posso ir assistir? Ricardo olhou para a mensagem por um longo momento. Há alguns meses, sua resposta teria sido um não automático. Mas agora... Claro, respondeu ele. Tenho certeza que Sofia ficará feliz em ter nós dois lá. O sorriso
de Sofia quando soube que ambos os pais estariam em sua apresentação foi toda a confirmação que Ricardo precisava de que estava tomando a decisão certa. Na noite da apresentação, Ricardo e Camila se sentaram lado a lado na plateia, trocando sorrisos nervosos enquanto esperavam Sofia aparecer. Quando a cortina se abriu e Sofia dançou graciosamente pelo palco, Ricardo sentiu uma onda de orgulho e amor tão intensa que quase o derrubou. Olhando para Camila, viu lágrimas em seus olhos, o mesmo orgulho e amor refletidos em seu rosto. Naquele momento, Ricardo percebeu que, apesar de todas as mágoas e erros do passado, eles sempre estariam conectados por esse amor incondicional por Sofia. Depois da apresentação, enquanto Sofia corria para eles com um enorme sorriso no rosto, Ricardo teve uma epifania. O caminho que tinham pela frente não seria fácil. Haveria desafios, momentos de dúvida e talvez até recaídas. Mas vale a pena tentar. Por Sofia, por eles mesmos, pela chance de reescrever sua história não como um conto de fadas, mas como uma narrativa real imperfeita e profundamente humana de redenção e amor incondicional. E assim com Sofia entre eles, abraçando-os com toda a força de seus pequenos braços, Ricardo permitiu-se pela primeira vez em muito tempo ter esperança no futuro. Um futuro onde, mesmo que não fossem uma família tradicional, seriam uma família unida pelo que realmente importa: amor, compreensão e o desejo sincero de fazer o melhor por aqueles que amamos. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças e desafios para Ricardo, Sofia e Camila. A dinâmica entre eles estava evoluindo, encontrando um novo equilíbrio que, embora ainda frágil, prometia um futuro mais harmonioso. Ricardo continuava sendo o guardião principal de Sofia, mas as visitas de Camila se tornaram mais frequentes e relaxadas. A tensão inicial deu lugar a uma cordialidade cautelosa entre os ex-cônjuges, sempre com o bem-estar de Sofia como prioridade. Uma tarde de domingo, enquanto Sofia brincava no playground do condomínio, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Gustavo, o ex-companheiro de Camila. Ricardo, eu preciso conversar com você. A voz do outro lado da linha soava hesitante, quase arrependida. Ricardo sentiu um nó no estômago. Gustavo, o que você quer? Houve uma pausa antes que Gustavo respondesse. Quero me desculpar por tudo. Pelo modo como tratamos Sofia, como nos comportamos. Eu não estava em um bom lugar na minha vida e deixei que isso afetasse uma criança inocente. A sinceridade na voz de Gustavo pegou Ricardo de surpresa. Ele observou Sofia balançando alegremente, livre das preocupações que a haviam atormentado meses atrás. Agradeço suas desculpas, Gustavo, respondeu Ricardo após um momento de reflexão. Mas não sou eu quem precisa ouvi-las, é Sofia. Eu sei, concordou Gustavo. É por isso que estou ligando. Gostaria de saber se seria possível conversar com ela, explicar, pedir perdão. Sei que não mereço, mas... Ricardo interrompeu. Olha, não vou mentir. A ideia não me agrada. Mas vou conversar com Sofia e ver como ela se sente. Se ela estiver disposta, podemos arranjar algo. Mas será nos meus termos, entendeu? Claro, claro. A voz de Gustavo soava aliviada. Obrigado, Ricardo, de verdade. Após desligar, Ricardo ficou observando Sofia por um longo tempo, pensativo. Como explicar a uma criança de 7 anos os complexos meandros das relações adultas? Como protegê-la sem privá-la da oportunidade de compreensão e perdão? Naquela noite, depois do jantar, Ricardo sentou-se com Sofia no sofá da sala. Princesa, lembra do Gustavo? O amigo da mamãe que morava com vocês? Sofia assentiu, seu rosto se fechando ligeiramente. Lembro. Ele não gostava muito de mim. Ricardo sentiu seu coração apertar. Bem, ele ligou hoje. Ele quer conversar com você, pedir desculpas pelo jeito que te tratou. Os olhos de Sofia se arregalaram em surpresa. Ele quer pedir desculpas por quê? Porque ele percebeu que fez algo errado, explicou Ricardo gentilmente. Às vezes os adultos também cometem erros, sabe? E quando percebemos, é importante tentar consertar as coisas. Sofia ficou em silêncio por um momento.
brincando distraidamente com a barra de sua camiseta. Eu tenho que falar com ele? Ricardo abraçou a filha. Não, meu amor. Você não tem que fazer nada que não queira. A decisão é sua. Depois de mais alguns segundos de silêncio, Sofia olhou para o pai. Posso pensar um pouquinho? Ricardo sorriu, orgulhoso da maturidade de sua pequena. Claro que pode. Quanto tempo você quiser. Nos dias que se seguiram, Ricardo notou Sofia mais pensativa que o normal. Ela fazia perguntas sobre perdão, sobre como as pessoas mudam, sobre segundas chances. Ricardo respondia da melhor forma que podia, sempre reforçando que o mais importante era como ela se sentia. Uma semana depois, durante o café da manhã, Sofia surpreendeu Ricardo. Papai, eu acho que quero falar com o Gustavo. Ricardo quase engasgou com seu café. Tem certeza, princesa? Sofia assentiu solenemente. Tenho. Mas você pode ficar comigo? Claro que sim, meu amor. Sempre. O encontro foi marcado para o fim de semana seguinte, em um café familiar, perto do apartamento de Ricardo. Gustavo chegou primeiro, visivelmente nervoso. Quando Ricardo entrou de mãos dadas com Sofia, o homem se levantou, hesitante. Oi, Sofia, cumprimentou ele, sua voz trêmula. Obrigado por aceitar me ver. Sofia olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente antes de responder. Oi, tio Gustavo. Os três se sentaram, um silêncio desconfortável pairando sobre a mesa. Finalmente Gustavo começou a falar. Sofia, eu queria pedir desculpas pelo jeito que te tratei, pelas coisas que disse e fiz. Não foi justo com você. Você é uma menina incrível e não merecia nada daquilo. Sofia ouviu atentamente, seu pequeno rosto sério. Quando Gustavo terminou, ela perguntou: por que você fazia aquelas coisas? Gustavo pareceu surpreso com a pergunta direta. Ele olhou para Ricardo, que permaneceu em silêncio, deixando que o outro homem respondesse. Eu estava com problemas, Sofia. Problemas que não tinham nada a ver com você. Eu estava infeliz e deixei essa infelicidade afetar como eu tratava as pessoas ao meu redor, especialmente você. Isso foi errado e eu sinto muito. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Então, para surpresa de ambos os adultos, ela estendeu sua pequena mão sobre a mesa. Tá bom, eu te perdoo, tio Gustavo. Gustavo olhou para a mão estendida, lágrimas se formando em seus olhos. Ele a apertou gentilmente. Obrigado, Sofia. Você é muito mais forte e sábia do que eu jamais fui. O resto do encontro transcorreu de forma surpreendentemente leve. Sofia até compartilhou algumas histórias sobre sua escola e suas aulas de balé. Quando chegou a hora de ir embora, Gustavo se despediu com um sorriso genuíno. No caminho, de volta para casa, Ricardo não conseguia conter seu orgulho. Sofia, você foi incrível hoje. Sabe disso, né? Sofia deu de ombros, um pequeno sorriso em seus lábios. Eu só fiz o que você e a mamãe sempre me ensinam, que é importante perdoar. Ricardo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sua filha, com apenas 7 anos, estava lhe dando uma lição de compaixão e maturidade. Naquela noite, enquanto tocava Sofia na cama, a menina fez uma pergunta que pegou Ricardo de surpresa. Papai, você acha que um dia vai perdoar a mamãe completamente? Ricardo sentou-se na beira da cama, pensativo. Sabe, princesa, perdão é algo complicado para os adultos às vezes, mas estou tentando. Sua mãe e eu estamos tentando construir algo novo, algo melhor, não para voltarmos a ficar juntos como antes, mas para sermos os melhores pais que podemos ser para você. Sofia sorriu satisfeita com a resposta. Eu gosto disso. Boa noite, papai, eu te amo. Eu também te amo, minha pequena sábia. Enquanto fechava a porta do quarto, Ricardo refletiu sobre o quanto suas vidas haviam mudado nos últimos meses. A jornada não havia sido fácil, mas os resultados eram inegáveis. Sofia estava feliz, segura e crescendo em sabedoria e compaixão a cada dia. Ele pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para Camila. Sofia, deu uma lição de perdão hoje que me fez pensar. Que tal tomarmos um café essa semana? Temos muito o que conversar.
A resposta veio quase instantaneamente. Adoraria. Obrigada, Ricardo. Sentado em seu sofá, olhando para a cidade iluminada pela janela, Ricardo sentiu uma onda de paz o envolver. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ele o encarava não com medo, mas com esperança. Uma esperança nascida do amor incondicional por sua filha e da compreensão de que, às vezes, os maiores momentos de crescimento vêm dos desafios mais difíceis. Com um sorriso nos lábios, Ricardo se preparou para dormir, ansioso pelo que o novo dia traria. Porque agora ele sabia que não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos, como uma família, redefinida e fortalecida pelas provações que haviam superado. O outono deu lugar ao inverno, e com ele vieram novos desafios e descobertas para Ricardo, Sofia e Camila. O café que Ricardo havia proposto a Camila se transformou em uma série de encontros, onde os dois ex-cônjuges começaram a reconstruir uma relação baseada não mais no amor romântico, mas no respeito mútuo e no desejo compartilhado de proporcionar o melhor para Sofia. Numa tarde fria de julho, Ricardo e Camila se encontraram em uma cafeteria aconchegante no centro da cidade. O vapor de suas xícaras de café subia entre eles, como uma cortina tênue separando o passado do presente. "Como está sendo para você?", perguntou Camila, quebrando o silêncio. "Toda essa mudança, ser pai em tempo integral?" Ricardo sorriu, girando a xícara entre as mãos. "Desafiador, recompensador, às vezes assustador, mas não trocaria por nada nesse mundo." Camila assentiu, um brilho de tristeza em seus olhos. "Eu perdi tanto, Ricardo. Momentos que nunca vou recuperar." "Camila", Ricardo começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "O passado é passado. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Sofia te ama e ela precisa de você na vida dela." "Mas como?" A voz de Camila tremeu ligeiramente. "Como posso ser a mãe que ela merece depois de tudo?" Ricardo respirou fundo. Um dia de cada vez, estando presente, ouvindo ela, sendo consistente. "Não é fácil, acredite, eu ainda estou aprendendo todos os dias." Camila sorriu fracamente. "Você sempre foi bom nisso. Ser pai, quero dizer. Eu que me perdi no caminho." "Ei", Ricardo estendeu a mão, tocando levemente o braço de Camila. "Todos nós cometemos erros. O importante é reconhecê-los e trabalhar para ser melhor." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era perdão, não ainda, mas o início de uma compreensão mútua, um reconhecimento de que ambos estavam tentando, cada um à sua maneira, ser melhores por Sofia. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica. Camila começou a participar mais ativamente da vida escolar de Sofia, comparecendo a reuniões de pais e ajudando com projetos. Ricardo, por sua vez, aprendeu a abrir espaço para que mãe e filha reconstruíssem seu vínculo. Um sábado, enquanto Ricardo trabalhava em alguns relatórios em casa, Sofia veio correndo, agitada. Papai, olha o que eu e a mamãe fizemos." Ela estendeu um álbum de fotos caseiro, suas páginas decoradas com glitter e adesivos coloridos. Ricardo folheou o álbum, vendo fotos de Sofia desde bebê até o presente, muitas das quais ele mesmo não tinha. "É lindo, princesa", disse ele, genuinamente impressionado. "Vocês fizeram um trabalho incrível." Sofia sorriu, orgulhosa. "Ah, mamãe disse que queria me mostrar como eu sempre fui amada, mesmo quando as coisas estavam difíceis." Ricardo sentiu um nó na garganta. Era um gesto significativo de Camila, uma forma de reconhecer o passado enquanto construía pontes para o futuro. Naquela noite, após colocar Sofia na cama, Ricardo ligou para Camila. "Oi", disse ele quando ela atendeu. "Eu só queria dizer obrigado pelo álbum. Significou muito para Sofia e para mim também." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes de Camila responder, sua voz embargada. "Obrigada por me dar a chance de fazer isso, de estar na vida dela novamente." A conversa que se seguiu foi longa e emocionalmente carregada. Pela primeira vez desde o divórcio,
Ricardo e Camila realmente conversaram. Sobre seus erros, suas mágoas, seus medos, sobre o amor que ambos sentiam por Sofia e o desejo de fazer o melhor por ela. Quando finalmente desligaram, horas depois, algo havia mudado. Não era um novo começo, mas talvez o fechamento de um capítulo doloroso e o início de algo novo e inexplorado. Os meses seguintes trouxeram uma série de primeiras vezes. A primeira vez que Ricardo, Camila e Sofia saíram juntos para um dia no parque sem tensão ou desconforto. A primeira vez que Camila passou um fim de semana inteiro com Sofia, com Ricardo sentindo-se seguro o suficiente para não se preocupar constantemente. A primeira vez que os três conseguiram sentar juntos na apresentação de balé de Sofia, aplaudindo com orgulho, enquanto sua pequena bailarina rodopiava no palco. No entanto, nem tudo eram flores. Houve momentos de recaída, discussões sobre decisões parentais, inseguranças ressurgindo. Mas a cada obstáculo, eles aprendiam a se comunicar melhor, a priorizar o bem-estar de Sofia acima de suas próprias diferenças. Uma noite, enquanto Ricardo ajudava Sofia com o dever de casa, a menina fez uma observação que o pegou de surpresa. Papai, eu acho que a mamãe está mais feliz agora. E você também. Ricardo olhou para sua filha, admirado com sua percepção. É mesmo? E como você se sente sobre isso? Sofia sorriu, seus olhos brilhando. Eu gosto. É como se tivéssemos duas casas felizes agora, em vez de uma triste. As palavras de Sofia ficaram com Ricardo por dias. Ele percebeu que, em meio a todos os desafios e mudanças, eles realmente haviam conseguido criar algo positivo a partir de uma situação difícil. Numa tarde de domingo, enquanto tomavam sorvete, no parque, uma tradição que haviam estabelecido recentemente, Ricardo observou Camila e Sofia rindo juntas, fazendo caretas engraçadas uma para a outra. O som de suas risadas, misturado ao burburinho do parque e ao canto dos pássaros, criava uma sinfonia de felicidade que aqueceu seu coração. Naquele momento, Ricardo teve uma epifania. O amor não tinha desaparecido de sua vida após o divórcio. Ele apenas havia se transformado, evoluído em algo diferente, mas igualmente poderoso. O amor por Sofia, o carinho renovado por Camila como coprogenitora e amiga, o amor próprio que ele havia desenvolvido ao se tornar um pai melhor, tudo isso formava um novo tipo de família, não definida por laços tradicionais, mas pelo afeto, respeito e compromisso mútuos. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sofia entre eles segurando as mãos de ambos, Ricardo trocou um olhar com Camila. Não foram necessárias palavras. Naquele olhar havia compreensão, gratidão e uma promessa silenciosa de continuar trabalhando juntos pelo bem de sua filha. A jornada não havia terminado. Haveria mais desafios pela frente, mais momentos de dúvida e dificuldade. Mas agora, Ricardo sabia que eles tinham as ferramentas e a força para enfrentá-los. Juntos, como uma família redefinida, eles estavam escrevendo um novo capítulo em suas vidas, um capítulo de esperança, crescimento e amor incondicional. O ano letivo estava chegando ao fim, e com ele veio uma notícia que agitou a rotina já estabelecida de Ricardo, Sofia e Camila. A escola de Sofia organizaria uma viagem de uma semana para um acampamento educativo, algo que deixou a menina extremamente animada e seus pais com sentimentos mistos. Uma semana inteira? Perguntou Ricardo, olhando para o formulário de autorização que Sofia lhe entregara com olhos brilhantes de expectativa. Sim, papai. Vamos aprender sobre a natureza, fazer trilhas, observar estrelas. Por favor, posso ir? Implorou Sofia, pulando de empolgação. Ricardo trocou um olhar com Camila, que estava visitando naquela tarde. Era a primeira vez que enfrentariam uma separação tão longa de Sofia, desde que a nova dinâmica familiar se estabelecera. Bem, precisamos conversar sobre isso, Sofia, disse Camila, sua voz traindo um pouco de apreensão. É uma decisão importante. Sofia olhou de um para o outro, sua empolgação diminuindo um pouco. Vocês não querem que eu vá? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da filha. Não é isso, princesa. É só que é a primeira vez que você ficaria longe.
de casa por tanto tempo. Precisamos ter certeza de que está tudo certo, entende? A menina assentiu, mas era evidente sua decepção. Tá bom, mas vocês vão pensar, né? Claro que sim, meu amor, assegurou Camila, abraçando a filha. Agora que tal você ir brincar um pouco enquanto papai e eu conversamos? Assim que Sofia saiu da sala, Ricardo e Camila se entreolharam, ambos com expressões preocupadas. O que você acha? Perguntou Ricardo, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Camila suspirou. Parte de mim quer dizer não. É muito tempo longe, tantas coisas podem acontecer, mas outra parte sabe que seria uma experiência incrível para ela. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente o dilema. Eu sei. Tenho medo de que ela sinta falta de casa, que se machuque, que ela perceba que pode ficar bem sem a gente por perto. Completou Camila, um sorriso triste nos lábios. Ricardo riu baixinho. É isso também, mas talvez seja bom para ela e para nós. Eles passaram a hora seguinte, discutindo os prós e contras, lendo e relendo as informações fornecidas pela escola. No final, chegaram a uma decisão conjunta. Chamaram Sofia de volta à sala, a menina claramente ansiosa pela resposta. Sofia, começou Ricardo, mantendo um tom sério. Sua mãe e eu conversamos muito sobre essa viagem. O rosto de Sofia caiu, antecipando uma negativa. Mas então Camila sorriu e disse, e decidimos que você pode ir. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa e alegria. Sério? Eu posso mesmo? Pode, confirmou Ricardo, mas temos algumas condições. Eles explicaram que Sofia deveria ligar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, e que deveria seguir todas as regras estabelecidas pelos professores e monitores. A menina concordou prontamente, mal conseguindo conter sua empolgação. As semanas que antecederam a viagem foram um turbilhão de preparativos. Ricardo e Camila trabalharam juntos para garantir que Sofia tivesse tudo o que precisava, desde roupas adequadas até um pequeno kit de primeiros socorros. Na noite anterior à partida, enquanto ajudava Sofia a fazer as malas, Ricardo sentiu um nó na garganta. Sua pequena estava crescendo, pronta para sua primeira grande aventura longe de casa. Papai? Chamou Sofia, notando a expressão pensativa do pai. Você tá triste? Ricardo sorriu, puxando-a para um abraço. Não, princesa, só pensando em como você cresceu. Parece que foi ontem que você cabia no meu braço. Sofia riu. Mas eu ainda caibo no seu abraço, né? Sempre, assegurou Ricardo, apertando-a mais forte. Na manhã da partida, Ricardo, Camila e Sofia chegaram juntos à escola. O pátio estava cheio de pais ansiosos e crianças empolgadas. Enquanto Sofia se juntava aos colegas, Ricardo e Camila ficaram para trás, observando. Ela vai ficar bem, não vai? Perguntou Camila, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo passou o braço pelos ombros dela em um gesto de conforto. Vai sim. Nossa filha é forte e inteligente. Ela vai se divertir muito. Quando chegou a hora da despedida, Sofia correu de volta para eles. Abraçou primeiro Camila, depois Ricardo e então os dois juntos. Eu amo vocês, disse ela, sua voz abafada entre os dois. Nós também te amamos, meu amor, respondeu Camila, lágrimas nos olhos. Muito, muito mesmo. Divirta-se, princesa, acrescentou Ricardo. E lembre-se, estamos sempre aqui para você. Enquanto o ônibus partia, Ricardo e Camila ficaram lado a lado, acenando até que o veículo desapareceu na curva. Um silêncio estranho caiu sobre eles. E agora? Perguntou. Camila, parecendo um pouco perdida. Ricardo deu de ombros, sentindo-se igualmente desorientado. Que tal um café? Acho que nós dois precisamos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. As ligações diárias de Sofia eram o ponto alto, com a menina tagarelando animadamente sobre suas aventuras, as novas amizades, as coisas incríveis que estava aprendendo. Para surpresa de ambos, Ricardo e Camila se pegaram passando mais tempo juntos durante aquela semana. Jantares para discutir as novidades de Sofia se transformaram em longas conversas
sobre o passado, o presente e o futuro. Sabe, disse Camila em uma dessas noites, enquanto caminhavam pelo parque após o jantar. Eu nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. Ricardo olhou para ela curioso. Que ponto? Esse, ela gesticulou entre eles. Sermos amigos de verdade, pais que realmente trabalham juntos pelo bem da nossa filha. Ricardo sorriu pensativo. Eu também não, mas estou feliz que chegamos aqui. Na véspera do retorno de Sofia, eles decidiram preparar uma pequena festa de boas-vindas. Enquanto decoravam o apartamento de Ricardo com balões e faixas, uma atmosfera de camaradagem e afeto pairava no ar. Ricardo, chamou Camila, sua voz séria de repente. Eu queria te agradecer. Pelo quê? Perguntou ele, descendo da escada, onde pendurava uma faixa. Por não desistir. De Sofia, de mim como mãe dela, por me dar uma segunda chance quando eu menos merecia. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Camila, todos merecemos segundas chances. Você provou que estava disposta a mudar, a ser melhor, e olha onde chegamos. Impulsivamente, Camila o abraçou. Foi um abraço breve, mas carregado de significado, gratidão, perdão, um novo começo. Quando Sofia finalmente chegou, seu rosto se iluminou ao ver não apenas a decoração, mas seus pais juntos, sorridentes e em harmonia. Ela correu para eles, envolvendo-os em um abraço apertado. Eu senti tanta saudade, exclamou ela. Mas foi incrível. Eu tenho tanta coisa para contar. E assim, sentados na sala, com Sofia no centro narrando animadamente suas aventuras, Ricardo e Camila trocaram um olhar de compreensão mútua. Eles haviam enfrentado uma semana de crescimento, não apenas para Sofia, mas para eles próprios. A jornada estava longe de terminar. Haveria mais desafios, mais momentos de crescimento e aprendizado. Mas agora, mais do que nunca, eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa, como uma família, redefinida e fortalecida pelo amor, compreensão e o desejo compartilhado de fazer o melhor por Sofia. E enquanto a noite avançava, repleta de risos, histórias e o calor do amor familiar, Ricardo sentiu uma profunda sensação de gratidão. Por Sofia, por Camila e pela jornada incrível que os trouxera até ali. O futuro, outrora incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades. Um novo capítulo esperando para ser escrito, repleto de amor, crescimento e as infinitas aventuras que a vida ainda reservava para eles. O tempo passou voando, e antes que percebessem, Sofia estava prestes a completar 9 anos. A menina havia crescido não apenas em estatura, mas em maturidade e compreensão do mundo ao seu redor. Ricardo e Camila, por sua vez, continuavam a evoluir em sua nova dinâmica de coparentalidade, enfrentando desafios e celebrando vitórias, juntos. Uma tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no parque com alguns amigos da escola, Ricardo e Camila sentaram-se em um banco próximo, observando a filha com orgulho. Ela está tão grande, comentou Camila, um toque de nostalgia em sua voz. Parece que foi ontem que ela mal conseguia subir naquele escorregador sozinha. Ricardo assentiu, sorrindo. E agora ela está lá, liderando as outras crianças em algum jogo complexo que só elas entendem. Camila riu, mas então seu semblante ficou sério. Ricardo, tem algo que eu preciso te contar. E o tom em sua voz fez Ricardo se virar para encará-la, preocupado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Camila respirou fundo antes de continuar. Eu recebi uma proposta de emprego. É uma grande oportunidade, mas é em Curitiba. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Curitiba? Mas... e Sofia? Eu sei. Camila apressou-se em dizer. É por isso que estou te contando. Eu não tomaria nenhuma decisão sem conversarmos primeiro. Sofia é nossa prioridade. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. A ideia de Camila se mudar para outra cidade levando Sofia era algo que ele não havia considerado. Eles haviam trabalhado tanto para chegar onde estavam, para construir essa nova dinâmica familiar.
O que você quer fazer? Perguntou ele. Finalmente. Camila suspirou. Honestamente, não sei. É uma oportunidade incrível profissionalmente, mas a ideia de ficar longe de Sofia, de desfazer tudo que construímos, não sei se consigo. Ricardo observou Sofia brincando, seu riso ecoando pelo parque. Precisamos pensar no que é melhor para ela. Eu sei, concordou Camila. Por isso queria conversar com você primeiro. Talvez possamos encontrar uma solução juntos? Nos dias que se seguiram, Ricardo e Camila tiveram várias conversas longas e difíceis. Eles exploraram todas as opções possíveis. Camila recusar o emprego, Sofia passar metade do ano em cada cidade, Ricardo considerar uma transferência para sua empresa em Curitiba. Cada cenário trazia seus próprios desafios e complicações. Uma noite, enquanto discutiam mais uma vez o assunto após Sofia ter ido dormir, Ricardo teve uma ideia. E se, começou ele hesitante, e se você aceitasse o emprego, mas ficasse aqui? Camila o olhou confusa. Como assim? Bem, a empresa não ofereceu a opção de trabalho remoto? Você poderia trabalhar de São Paulo a maior parte do tempo, viajando para Curitiba apenas quando necessário. Os olhos de Camila se iluminaram com a possibilidade. Isso poderia funcionar. Mas onde eu ficaria? Alugar um apartamento? Seria caro, considerando que eu teria que manter 2 residências. Ricardo hesitou por um momento, antes de fazer a sugestão que mudaria tudo. Você poderia ficar aqui. Meu apartamento tem um escritório que quase não uso. Poderíamos transformá-lo em um quarto para você. Camila o encarou chocada. Você está sugerindo que eu me mude para cá? Ricardo, isso é loucura. Eu sei. Ele completou com um pequeno sorriso. Mas pense bem, Sofia teria nós 2 por perto o tempo todo. Você economizaria com aluguel e poderia focar em sua carreira. E nós, bem, já provamos que podemos trabalhar bem juntos como pais. O silêncio que se seguiu foi longo e carregado. Finalmente, Camila falou. E se não der certo? E se começarmos a brigar de novo? Ricardo pegou a mão dela, um gesto que surpreendeu a ambos. Então lidaremos com isso quando e se acontecer. Mas Camila, olha o quanto já superamos. Acho que merecemos tentar, não é? Por Sofia. Lágrimas se formaram nos olhos de Camila. Por Sofia, ela concordou suavemente. Decisão de Camila se mudar para o apartamento de Ricardo não foi tomada de leve. Eles passaram semanas discutindo regras, limites e expectativas. Consultaram um terapeuta familiar para ajudá-los a navegar essa nova dinâmica. E o mais importante, conversaram abertamente com Sofia sobre a mudança. A reação inicial de Sofia foi de pura alegria. Quer dizer que vou ter vocês 2 aqui o tempo todo? Perguntou ela, seus olhos brilhando de excitação. Ricardo e Camila trocaram um olhar antes de Ricardo responder. Sim, princesa, mas é importante que você entenda que isso não significa que mamãe e papai estão voltando a ficar juntos como antes. Nós seremos uma família, mas de um jeito diferente. Sofia assentiu, surpreendendo-os com sua maturidade. Eu sei, papai. Vocês são melhores como amigos. E eu gosto assim. A mudança aconteceu gradualmente. O escritório de Ricardo foi transformado em um quarto acolhedor para Camila. Novas rotinas foram estabelecidas, com cada um respeitando o espaço e a privacidade do outro. Houve desafios, é claro. Momentos de tensão quando velhos hábitos ressurgiam, discussões sobre as regras da casa, ajustes na dinâmica familiar. Mas para cada momento difícil, havia dezenas de momentos de alegria e união. Café da manhã em família tornou-se uma tradição diária. Noites de jogos às sextas-feiras eram sagradas, e Sofia florescia, tendo a presença constante e o amor de ambos os pais. Alguns meses após a mudança, numa noite tranquila, Ricardo encontrou Camila na varanda, olhando pensativamente para a cidade iluminada. Tudo bem? Perguntou ele, juntando-se a ela. Camila sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Sabe, nunca imaginei que diria isso, mas estou feliz, verdadeiramente feliz. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Eu também. É estranho, não é?
Como as coisas se resolveram de um jeito que nunca poderíamos ter previsto. Obrigada, disse Camila suavemente, por esta segunda chance, por acreditar que poderíamos fazer isso funcionar. Ricardo a olhou, vendo não mais a ex-esposa, que uma vez o magoou, mas uma parceira, uma amiga, uma coprogenitora dedicada. Obrigado a você por não desistir, por lutar para ser a mãe que Sofia merece. Naquele momento, ouviram a voz sonolenta de Sofia chamando da sala. Papai? Mamãe? Eles trocaram um sorriso cúmplice antes de responderem em uníssono. Estamos indo, amor. Enquanto caminhavam de volta para dentro, lado a lado, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De um casal divorciado e amargo a uma família não convencional, mas cheia de amor e compreensão. O futuro ainda guardava desafios, disso ele tinha certeza. Mas agora, mais do que nunca, Ricardo sabia que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Não como um casal romântico, mas como parceiros na aventura mais importante de suas vidas. Criar Sofia com todo o amor e apoio que ela merecia. O aniversário de 10 anos de Sofia se aproximava, marcando não apenas uma década de vida da menina, mas também quase 3 anos desde a noite fatídica que mudou o rumo de suas vidas. Ricardo, Camila e Sofia haviam encontrado um equilíbrio único em sua nova dinâmica familiar, mas como sempre, a vida estava pronta para lançar novos desafios. Uma manhã de domingo,